Amém. A igreja pode se assentar. Deus nos abençoe. Obrigado pelas orações. E vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Eu vou pedir para o pessoal da mídia, por favor, projetar só a imagem de fundo aqui, por favor, para a gente, antes de fazermos a leitura da palavra. Hoje nós estamos iniciando essa nova série de mensagens, Feliz 2025. Foi uma série de mensagens que nasceu em oração, nasceu fruto de um tempo com Deus, e eu creio que nós estamos num tempo favorável do Senhor para vivermos coisas que Ele ainda tem preparado para as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Se você puder aí, fala para quem está perto de você assim, fala, o ano não acabou não, hein? O ano não acabou não. O ano ainda não acabou. 2025 ainda não acabou. E eu queria que você olhasse aqui para essa imagem. Se puder, Gabi, por favor. Eu não sei se é a Gabi que está no computador. Se puder, coloca depois só a imagem. Isso, obrigado. Eu queria que você olhasse para essa imagem aqui. Isso aqui é algo que eu aprendi com um professor lá em São Paulo, Rogério, com o professor Paulo Nogueira. Eu tive um professor de Apocalipse que ele dava a imagem para a gente ficar olhando ali, Simone. E ele perguntava, o que você está vendo nessa imagem? E a gente tinha que ficar observando a imagem, fazer um exercício ali de análise, né? Irmã Beth, está aqui nessa imagem fogos de artifício. Fogos de artifício nos remetem logo de cara a duas coisas, né? Virada de ano e título do Palmeiras. É muito título, é muito fogos, né? Então são duas coisas que remetem muito. Mas esse aqui especificamente nos remete à virada de ano. E toda virada de ano para nós, eu creio que todo ser humano é assim, ou a grande maioria esmagadora, Viviane. Quando nós entramos um novo ano, a gente começa com um monte de expectativa, né? Larga os problemas para trás, né? Fala, não, ano que vem, Letícia, vai ser diferente. Está entrando no ano novo agora, vai ser diferente. E aí você repara que metade dessa imagem está colorida, que nos mostra e nos lembra que, Ana, o começo de um novo tempo. Um novo tempo começa com muita expectativa, com muita cor, com muita alegria. Só que a outra metade da imagem, ela está propositalmente aí, preto e branco, em escala de cinza, e nos remete aqui a imagem, a mensagem que eu quero trazer para você com essa imagem, é nos trazer uma consciência de algo que, infelizmente, Rose, também acontece com muitos de nós. O ano que começou cheio de cor e expectativa, chega numa determinada fase dele ali que parece que tudo fica cinza. As cores desaparecem, parece que toda aquela alegria se perdeu no meio do caminho. Só que essa série de mensagens que eu trago aqui para nós nesse tempo, irmã Chile, essa mensagem que eu trago para nós nesse tempo, Clara, é para nos lembrar que Deus ainda pode operar coisas que por algum motivo deixamos pelo caminho. Ainda dá tempo de resgatar. Ainda dá tempo de resgatar coisas que ficaram pela estrada. Esse é um tempo do Senhor nos fazer olhar para trás, para observar, Zelinha, o que ficou para trás. Esse é um tempo de Deus nos fazer olhar para trás, Andréia, e perceber o que é que eu deixei pelo caminho. E é um tempo ali, Adriana, de voltarmos para lá para pegar e olharmos para frente e viver em nome de Jesus. Nós vamos viver um fim de ano abençoado para a glória do Senhor. O ano da graça não acabou. O ano da graça que nos faz crescer não acabou. Independente da forma como você chega agora nesse ano, nesse mês de novembro, nesse dia 2 de novembro, eu não sei como chega, mas eu sei que o Deus que tudo pode tem um tempo de um olhar diferente para nós. Não importa se planos se atrasaram, não importa se coisas aconteceram, que você possa abrir o teu coração e com vontade, com sinceridade, dizer a Ele em nome de Jesus: Senhor, Tu podes fazer e eu quero viver. Você pode dizer isso? Diga assim: Senhor, Tu podes fazer e eu quero viver, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí comigo em 1 Crônicas, capítulo 28.
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo número 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Nós vamos ler aqui a partir do versículo número 1. E na medida que você for encontrando, permanece sentado mesmo, mas fique com reverência à palavra do Senhor. Se você ainda não colocou o seu celular aí no silencioso, no modo avião, aproveite esse momento, coloque aí, que nada roube de você essa semente dessa manhã, amém? Que o Senhor te alimente com poder nessa manhã, em nome de Jesus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo número 1. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Se não encontrou, acompanha pela televisão. A palavra do Senhor diz assim: Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, chefe das tribos, capitães dos turnos, que serviam o rei, os capitães. E meu povo, escutem, eu tive a intenção, você pode repetir isso? Diga, eu tive a intenção, seguindo aqui, de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor, e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção. Porém, Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome. Repita comigo: você não edificará. Seguindo aqui a leitura: porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe, e da casa de Judá escolheu a casa do meu pai. E entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar ao trono no reino do Senhor e sobre Israel. E me disse: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje. Portanto, agora, diante de todo Israel, a congregação do Senhor, e diante do nosso Deus, que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quando você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração, de coração íntegro, espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Para fechar, versículo 10, agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário e seja forte. Mãos à obra. Senhor, obrigado por essa palavra. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Glória a Deus. Vamos então à palavra dessa manhã. Tema da primeira mensagem. Feliz 2025. Tema da mensagem: quando Deus diz não. Quando Deus diz não. O texto que a gente acabou de ler aqui nos mostra o momento da vida de Davi, onde ele se preparava para algo grandioso. Davi queria construir um templo ao Senhor. E aí, Raíza, quando a gente olha para isso, é algo muito bom. Davi queria fazer uma coisa muito boa, mas o Senhor o impediu. O Senhor disse não. E aí eu já quero trazer aqui alguns comparativos com a nossa vida, e eu já quero enfatizar para você nessa manhã: tem coisa em 2025 que não aconteceu na nossa vida, ou que não vai acontecer na nossa vida, porque Deus não tem isso para nós, porque Deus disse não
para essa causa, para esse plano. E eu já quero trazer esse ensinamento para nós, dizendo o seguinte: nem todo sonho frustrado é fracasso. Vou repetir: nem todo sonho frustrado é fracasso. Pelo contrário, às vezes é proteção e redirecionamento de Deus. Quem crê nisso aqui? Nem todo sonho que não se realiza é fracasso. Tem coisas que não acontecem porque Deus está livrando você. Tem coisa que não acontece porque Deus quer redirecionar você. Mesmo que sejam coisas boas, mesmo que sejam coisas válidas, nem tudo o que deixa de acontecer na nossa vida é um fracasso. E eu vi uma frase esses dias também, enquanto eu estava estudando esse texto, que eu achei fantástica, Marcos. A frase é a seguinte: o não de Deus é tão bom quanto o sim de Deus. O não de Deus é tão maravilhoso quanto o sim de Deus. O não que vem do Senhor é bênção para a tua vida, é bênção para a minha vida. Portas que Deus fecha podem ser bênçãos para a nossa vida. Não perca tempo se lamentando quando Deus está redirecionando os seus passos. É o propósito dessa palavra nessa manhã. Quando Deus diz não, Ele continua agindo por amor à nossa vida. Quando Deus diz não, Ele continua agindo, cuidando da nossa vida. E aí eu quero mergulhar um pouquinho mais com você nessa palavra. Primeiro ponto da mensagem para aprendermos nessa manhã: a negativa de Deus. A negativa de Deus. E aí eu quero ler mais uma vez com você aqui, voltando para o texto. Vamos lá para o versículo número 2. Versículo 2 vai dizer assim: o rei Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, escutem, eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor. E para que fosse de estrado para os pés de Deus, eu havia feito preparativos para essa construção. Porém, Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. Amados, quando a gente fala da negativa de Deus, sempre é algo doloroso para nós. Ouvir não, Odaleia, é muito incômodo. É muito incômodo. Ninguém gosta de ouvir não para algo que se quer muito. É ou não é verdade? Quando você quer muito uma coisa, você quer muito sim, você quer portas abertas, você quer acessar, você quer respostas positivas que vão reafirmar o que você quer. O nosso coração é assim, nossa vida é assim. Só que nãos fazem parte da vida. Receber não forja caráter. Receber não molda o nosso coração. Só que, como eu falei, o não, quando vem, ele não vem açucarado. O não, às vezes, é indigesto para nós. E no caso de Davi, não era pouca coisa também. Porque, Camille, quando eu olho para esse texto, quando eu observo aqui esse texto, Fernanda, tem 3 coisas que eu quero chamar a tua atenção sobre a negativa de Deus a Davi. A primeira delas é que Davi mesmo declara: eu tive a intenção. Intenção. Essa palavra aqui nesse texto nos traz ao entendimento de que Davi trabalhou no seu coração em prol daquilo que ele queria. Quando Davi diz: eu tive a intenção, Xande, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu preparei internamente a minha vida em prol dessa causa. Eu planejei, eu sonhei, eu tive a intenção. Quando Davi declara isso, e pela forma como a coisa aconteceu, Davi deve ter investido ali dias sonhando e pensando com aquilo, Letícia. Sonhando e pensando com aquilo, Ana. E aí ele declara: eu tive a intenção. Trazendo para a nossa vida, muitas coisas também nós temos a intenção quando o ano começa. Fazemos planos, escrevemos, pensamos, sonhamos, projetamos.
E é uma verdade o que eu vou te dizer aqui agora. Quando você se dedica a sonhar com alguma coisa, aquilo começa a ocupar um lugarzinho especial no teu coração, é ou não é verdade? Quando você começa a sonhar com alguma coisa, você começa a dedicar dias para aquilo, aquela coisa, aquele projeto, ele vai ocupando um espaço especial no teu coração, e mesmo que ainda não tenha acontecido, você já tem aquilo vivo com você, irmã Beth. Você pensa, eu ainda não toquei, eu ainda não vi, eu ainda não experimentei, mas eu já sinto, já está chegando, vai chegar. Davi teve a intenção. E aí não ficou só nisso. O texto vai dizer também que Davi fez os preparativos. William, além de ter sonhado, além de ter projetado, Davi arregaçou as mangas, Davi empenhou esforços, Davi suou a camisa, ralou para que aquilo acontecesse. O texto diz que Davi fez os preparativos daquilo tudo. Então nós temos aqui dois passos. Ele teve a intenção virou ações, e aquilo demandou dele esforço, empenho, mas Deus virou e disse não. Deus, mesmo conhecendo a intenção de Davi, mesmo vendo os preparativos que Davi estava envolvido, Deus disse não. E aí, amados, tem uma coisa aqui que eu quero que você se coloque no lugar de Davi nesse momento. Como você ficaria, como você fica quando você planeja algo, começa a preparar aquilo e o não chega? É importante observar esse detalhe, porque a postura de Davi nesse texto é inspiradora para nós. Nesse ano de 2025, no final do ano que já estamos, Gabi, já aconteceu muita coisa. Nós tivemos muitos sonhos, nós planejamos. Talvez você já tenha começado a ter preparativos de coisas que não aconteceram, de coisas que não saíram do papel. E de repente você se dá conta que Deus fechou aquela porta. E aí talvez você pode ficar pensando assim, poxa, eu já ralei tanto, poxa, eu já sonhei tanto, poxa, eu dediquei tanto tempo, poxa vida, eu já estava vendo aquilo diante de mim, mas agora a porta se fechou. Deus disse não. Essas três etapas são um espelho para a nossa alma: intenção, movimento, interrupção. O desafio espiritual para nós é responder ao não sem endurecer o coração. Vou repetir: o desafio para a nossa alma é responder ao não de Deus sem endurecer o coração. Quantos creem que Deus é soberano aqui? Deus é soberano, né? Essa palavra é pesada, inclusive. Deus é soberano. Soberania remete ao quê? A rei. Rei tem poder para mandar e desmandar. Rei tem poder para fazer e desfazer. Rei tem poder para iniciar e para interromper. Deus é soberano sobre a nossa vida para fazer milagre. Deus é soberano na nossa vida para abrir portas. Deus é soberano na nossa vida para fazer o impossível. Deus é soberano na nossa vida para fazer o que a gente sonha, o que a gente busca, o que a gente quer. Mas Ele também é soberano para dizer não. Deus é soberano para dizer não. E eu não posso começar essa série de mensagens. Essa série de mensagens não é uma autoajuda espiritual. Essa série de mensagens é para nos chamar a um olhar maduro e entender, o ano não acabou. Talvez você tenha estagnado no seu ano de 2025, porque o não de Deus endureceu o teu coração. Essa palavra é para você também. Se o não de Deus endureceu o teu coração em algum momento desse ano, o Senhor te chama nessa palavra a se arrepender e a recomeçar, porque o não de Deus não é para matar, o não de Deus não é para te destruir, o não de Deus é para te levar onde Ele quer te levar. O não de Deus não é um fim, o não de Deus é realinhamento, o não de Deus é reorientação. Aprenda a receber não de Deus sem endurecer o coração.
Não endureça o teu coração quando Deus não fizer aquilo que você tanto sonhou. Não endureça o teu coração quando Deus não te der aquilo que você tanto gostaria de receber. Pastor, o fulano tem, Senhor, o irmão do lado tem, o Tiago tem, o Marcos tem, o William tem, a Andréia tem, eu quero também, Senhor. Como fica o nosso coração quando Deus diz não para nós? É isso que eu quero meditar com você nessa manhã. Gente, essa palavra é importantíssima para a nossa vida. Chega de paralisar e desanimar por causa dos nãos de Deus. Deus fala não com um propósito maior. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todos os tempos. Deus sabe de todas as circunstâncias. E quando a gente aprende a seguir depois de um não, nós vamos ver lá na frente, Deus, obrigado por aquela porta que não se abriu. Obrigado por aquela porta que se fechou. Obrigado por ter me feito chorar naquele dia, porque aquele choro me levou a um lugar de vida. Glória a Deus por isso. Quantos de nós não estamos aqui sentados nesse banco nessa manhã, graças a um dia de choro na vida? Talvez o que te trouxe para Jesus foi um dia de sofrimento. Talvez o que te trouxe de volta para os caminhos do Senhor foram experiências amargas. O não de Deus tem poder para nos realinhar. E aí eu quero dizer para você, o não de Deus é revelador, pois mostra se de fato estamos crucificados com Cristo ou não. Nossa vida tem que estar crucificada com Cristo. Hoje à noite eu vou falar mais sobre isso. O problema de muita gente é que está vivo demais. O problema de muita gente é que ainda está muito vivo, Simone. Está muito vivo, Viviane. Tem gente, e às vezes nós, estamos vivos demais. Como assim, pastor? Tem que morrer para Cristo. Tem que morrer para o eu, quer dizer, para que possamos viver para Cristo. Precisamos sepultar o nosso eu. Precisamos sepultar as nossas vontades para que possamos viver, como diz a palavra do Senhor, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. É isso que precisamos experimentar. A negativa de Deus, independente do momento que ela chegar na sua vida, saiba receber ou não do Senhor. Coloca a mão no seu coração assim. Repete assim comigo, vamos fazer essa oração juntos. Diga assim: Senhor, me faça ver e me faça entender que o seu não é tão maravilhoso quanto o seu sim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao segundo ponto da mensagem. Falamos aí sobre a negativa de Deus e agora eu quero o segundo ponto dessa mensagem: enxergando as bênçãos que Deus já deu. Ana, quando eu estava meditando nessa palavra aqui, isso aqui me chamou tanto a atenção. Vou repetir o ponto aí, eu acho que vai ser projetado também. Enxergando as bênçãos que Deus já deu. Deus está te abençoando, sim ou não? Esse ano de 2025, você foi abençoado? Dá um glória a Deus aí, você foi abençoado aí. Eu fui abençoado, glória a Deus, eu fui abençoado. Só que eu também recebi não de Deus esse ano. Eu não sei se alguém aqui também recebeu algum não de Deus. A gente recebe nãos também. Só que eu quero repetir aqui o ponto. Enxergue as bênçãos que Deus já deu. Vamos voltar para o texto? Volta aqui comigo para o texto aqui. Olha o versículo 2 de novo. O rei Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca do Senhor e para que fosse estrados para os pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção. Fiz tudo isso. Porém, Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. Agora olha o versículo 4, que interessante. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe, e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Não sei se você consegue captar logo de primeiro isso aqui, mas olha que exemplo. Olha que exemplo. Mateus, Davi está falando:
eu tive a intenção de construir um templo, eu me preparei para construir o templo, mas Deus interrompeu o que eu queria fazer, interrompeu. E aí talvez alguém que lesse o discurso cortado aqui nessa parte, e aí recebesse a pergunta, Zelinha, Natânia, o que Davi continua falando? Talvez a maioria de nós esperássemos o quê? Que Davi começaria a se lamentar. Poxa, eu queria tanto construir. Era algo que eu sonhava tanto em fazer. Meu Deus, era algo que estava queimando no meu coração. Só que a gente volta para o discurso de Davi. O que Davi está fazendo agora nesse ponto, nesse momento? Deus disse não. Ponto. Começa o versículo novo. Mas Deus me escolheu para ser rei. Mas Deus escolheu de todas as tribos a tribo de Judá. Da tribo de Judá, ele escolheu uma família. E de todas as famílias, a família que ele escolheu foi a minha família. E da família que ele escolheu, que é a minha, ele escolheu uma casa, a casa de meu pai. E da casa de meu pai, de tantos filhos que ele tinha, ele escolheu a mim. O que Davi está falando aqui é o seguinte: Deus me impediu de fazer o templo que eu tanto gostaria, mas por outro lado eu não posso reclamar, Deus me escolheu para reinar sobre essa nação. Eu não posso reclamar, porque por outro lado, olha quanta coisa boa Deus tem feito. Eu não posso reclamar porque essa porta se fechou, mas olha tantas outras que ele abriu. Olha tanta coisa boa que ele fez. E a gente tem que olhar para a nossa vida, para o tempo que passou, para todas as experiências e enxergar, irmão, irmã, enxergue além do não que você recebeu. Aprenda a enxergar o não de uma maneira espiritual. Não olhe para a sua vida de maneira carnal. Porque quem olha a vida de maneira carnal, olha para o não e vê nele tristeza. Quem olha a vida de maneira carnal, olha para o não e vê desapontamento. Mas Pedro, quem olha a vida de maneira espiritual, vê o não de Deus como algo maravilhoso e se volta para ver todas as outras bênçãos que Deus já deu. Olha o quanto Deus já fez. Olha o quanto Deus já operou. Olha as bênçãos que Ele já colocou na sua mão. Não é um não que muda essa história. Não é um não que muda toda a trajetória. Não é. Não é um não que vai desfazer toda a história que Deus já tem realizado. Obedecer ao não de Deus é uma expressão de vida madura. Esse posicionamento é uma expressão de vida madura. Quando Davi olha dessa maneira, ele tem condições de olhar para frente de novo. Amados, voltando para o ano de 2025, coisas que Deus não permitiu, coisas que Deus parou, coisas que Deus impediu. Karine, olhe com fé aos nãos de Deus. Quando você olha com fé aos nãos de Deus, sabe o que acontece, Tiago? Eu contemplo a obra maior que Ele está fazendo. Eu tiro o meu foco do não aqui, localizado, e eu vejo todo o contexto do não. Eu vejo de uma maneira mais ampla, e eu percebo, tem propósito nesse não aí. Tem propósito. Tem propósito. Para onde os seus olhos se voltam quando Deus diz não para você? Seus olhos se voltam para as reclamações? Ou seus olhos se voltam para olhar tudo que Ele já tem realizado? Digo de novo, para muitos o ano ficou preto e branco, perdeu cores, ficou da cor do Corinthians, feio demais. Ficou preto e branco, porque não aprendeu a lidar com o não de Deus. Paralisou. E o não de Deus não é só quando Ele para planos, é quando Ele exorta. O não de Deus não é só quando Ele para e quando Ele exorta, mas é quando Ele nos leva à casa do oleiro para apertar a nossa vida, igual a gente viu na quinta-feira, né? Quinta-feira, essa palavra. Dói, mas é necessário. Agora, o que a gente não pode é parar. Pastor, eu parei de orar. Pastor, eu tinha prometido que esse ano ia ser maravilhoso. Eu ia ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Eu não vou fazer isso, não. Eu ia perguntar, quem aqui prometeu ler a Bíblia inteira esse ano e já... Não, vamos falar essa parte aí. Vamos falar essa parte. Pastor, eu prometi que esse ano seria maravilhoso. Eu ia me engajar na obra. Eu ia me engajar na missão. Eu ia ganhar vidas. Mas na decepção que aconteceu...
o ano perdeu as cores. Essa palavra é a primeira para começar a trabalhar o seu olhar e que as cores voltem em nome de Jesus. Que as cores voltem. Enxergue o não da maneira certa. Olha o exemplo de Davi. Deus falou não, mas quanta coisa boa ele já tem feito na minha vida. E esse não faz parte disso, Raíza. Faz parte disso. Tem dores que nos levam à vida. Davi reagiu ao não de Deus como um filho e não como um escravo. Wesley tem um sermão que ele fala sobre essas coisas de ser como filho ou ser como escravo, ter coração de filho ou ter coração de escravo. Sabe qual que é o coração de escravo, Fernanda? O coração de escravo é o seguinte: ele tem medo de que algo falte. Diante de um não, ele entra em desespero porque, meu Deus, se não é isso aqui, então deu ruim, azedou, enroscou o negócio, agora já era, meu Deus do céu, o que vem depois? O escravo caminha na incerteza angustiante. Você é um escravo. Agora o coração de filho, quando recebe um não, o filho continua confiando, meu pai sabe o que está fazendo, meu pai sabe o que está realizando, meu pai sabe muito bem, ele está no controle de tudo. O filho confia no pai. O filho confia no pai. Quando o Bernardo recebe um não em casa de alguma coisa que ele quer comer fora da hora, por mais chateado que ele fique, ele sabe que alguma coisa ele vai comer. Esse dia lá em casa, lá, compramos um abacate, só abrir um parênteses aqui, essa história maravilhosa. Compramos um abacate lá em casa, Zelinha, aí daqui a pouco tá indo o Bernardo toda hora na fruteira e voltando chupando o dedo, não entendendo nada. Rapaz, ele fez um buraco no abacate. Ele queria comer o abacate, só que tava chegando a hora de jantar. Eu falei, não, vai comer agora não, a gente vai jantar. E aí toda hora ele ia na fruteira, mexia lá e voltava com o dedo na boca. Eu falei, o que esse menino tá fazendo? Na hora que eu pego o abacate, Odalé, um buraco de dedo. Ele fez uma brecha no abacate lá e comendo o abacate. A gente tem que ter o coração de filho. O coração de filho não para furar o abacate, né? Mas o coração de filho para confiar. Se Deus não me deu o abacate agora, é porque tem janta para comer. Tem janta. Tem coisa. Por mais que eu não queira feijão e arroz, eu quero abacate. Mas naquele momento, o feijão com arroz é o melhor para você. Coração de filho. Foi o que Davi teve. Davi teve um coração de filho naquele momento. Deus falou não. E aí ele volta e ele fala, nossa, mas Zelinha, como Deus está sendo bom. E aí, avançando aqui ainda com você para fechar esse ponto. Ao ser impedido de construir um templo, Davi não reage com medo e nem com ressentimento. Ele reage com fé e com gratidão. Você pode fazer isso nesse momento? Se você, nessa manhã, recebeu um não de Deus esse ano que entristeceu o teu coração, eu queria fazer um pedido a todos agora. Feche todo mundo os olhos. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Quero fechar esse ponto orando também mais uma vez. Pense num não que Deus te deu aí. Talvez você está esperando algo acontecer e não veio, Deus falou não, e Deus está dando não. Ou de repente Deus está falando, espera. Teu coração está se angustiando. Sempre que você receber um não de Deus, sabe o que você faz? Faz essa oração aqui. Agradece a Deus por algo que Deus te deu. Faz isso aí agora aí. Você pode fazer isso? Agradece ao Senhor por algo que Ele já te deu. Agradece a Deus por algo que Ele já fez. Agradece a Deus por aquilo que Ele já está fazendo. Tira os seus olhos do não agora e volta para aquilo que Deus já fez. Senhor, tem sido bom. Você pode agradecer? Agradeça por 3 coisas. 3 coisas. Senhor, obrigado. Minha família está bem. Senhor, obrigado. A minha fé está bem. Senhor, obrigado. Eu não estou mais preso nas drogas. Senhor, obrigado. Eu não quero mais me matar. Senhor, obrigado. Eu não estou mais naquela prisão. Senhor, obrigado. O teu não anula a tua bondade. Em nome de Jesus. Todo mundo pode dizer amém aí? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Deus continua sendo bom. Não para por causa do não de Deus, não. Terceiro e último ponto da mensagem. O que o não gera? Não entre aspas aí, por favor. O que o não gera? E aí eu quero voltar com você para o texto, último ponto, para a gente poder finalizar aqui. Vem comigo aqui para o versículo número 6. Vem comigo aqui no 6. A palavra diz assim: e me disse,
O Senhor disse a Davi: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje. Agora vem no versículo 9 aqui comigo, versículo 9. Quanto a você, meu filho Salomão, agora é Davi falando para Salomão. Deixa eu só colocar outra pilha aqui. Isso. Agora é Davi falando para Salomão, versículo 9, diz assim: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva de todo coração, com coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar e ele se deixar achar por você, mas você, se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, Salomão, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Gente, para fecharmos essa palavra aqui, o que é, afinal de contas, que o não de Deus gerou? O que é que o não de Deus gerou? E eu digo para você aqui nessa manhã, todo não que vem de Deus gera alguma coisa. Todo não que vem de Deus gera alguma coisa. Quando Deus mudou a rota das ações de Davi, Davi queria Ana construir o templo. Só que Deus virou para ele e falou não. E aí agora, Letícia, Deus vira para Davi e fala: você não vai preparar templo, você vai preparar quem vai construir o templo. Você não vai edificar o templo, você vai edificar uma vida. Salomão. Você vai preparar Salomão e ele vai edificar o templo. O não de Deus não era um fim da história, era um redirecionamento dela. Quem está entendendo aí? Amém? A loucura de especular o que o texto não diz. Mas fato é que o propósito de Deus em dizer aquele não para Davi tinha uma missão. Davi, você vai preparar Salomão. Você não está apto para essa missão, porque Davi era homem de guerra. Mas Davi seria, Igor, aquele que prepararia o seu filho Salomão. E aí deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Quando Deus te der não, ao invés de reclamar, sabe o que você faz também? Além de agradecer pelo que ele já fez, pergunta para ele assim: tá bom, Senhor, se é não para isso, o que é que eu faço? O que o Senhor quer de mim? Senhor, se essa porta se fechou, amém. O que o Senhor quer então com a minha vida? Porque o Senhor continua contando conosco, amém? O Senhor continua contando conosco. O não de Deus gera algo novo. Deus quis usar Davi para preparar continuidade. Deus quis usar Davi para preparar o próximo rei. Davi pensou que prepararia o templo, mas Davi preparou a sequência do reinado. E, gente, isso aqui era um privilégio. Tem um privilégio escondido nisso aqui, Simone. Tem um privilégio escondido nisso aqui, Andréia. Sabe qual que é, Xande? Davi foi o primeiro rei de Israel que teve a honra, o privilégio de preparar o seu sucessor, Rogério. Davi foi o primeiro. Saul não teve esse privilégio. Vamos parar para pensar? Será que Saul ficaria feliz em preparar Jonatas, seu filho, para suceder ele? Sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que alegria preparar o filho para dar continuidade. Davi estava recebendo esse privilégio. Davi estava recebendo esse privilégio. A missão de Davi era outra. Uma porta que se fecha
nos redireciona para outra que se abre, em nome de Jesus. Uma porta que se fecha nos redireciona para outra que se abre. Essa aqui fechou, Senhor. E agora o que eu faço? O Senhor está me redirecionando. É aquela ali, eu estou abrindo aquela lá, vai para lá. Rose, Deus fechou aqui a porta. Ele não quer que eu fique dando cabeçada na porta. Ele quer me redirecionar, Marcos, para outra que ele está abrindo. Deus está agindo. Deus está movendo. Davi encontrou alegrias no não de Deus. E essa é a última coisa aqui para fechar. Davi encontrou motivo para se alegrar no não de Deus. A minha oração nessa manhã por nós é essa. Senhor, nos dê uma maturidade tamanha que a gente seja capaz, Adriana, de encontrar motivos para se alegrar quando Deus diz não. Isso é muito poderoso. Um povo que aprende a viver isso aqui, Pedro, não para. Ontem eu estava tendo uma reunião com eles, os líderes de célula aqui na igreja, e a gente falou sobre algo aqui. Às vezes uma reunião vazia está preparando a gente. Essa semana, terça-feira, teve aquela loucura toda, e aí na quarta-feira cancelamos o Projeto Herança. O projeto acontece à noite, por segurança, não sabia como estava a cidade. Muitos irmãos também estavam desgastados pela terça-feira. A Carla, coitada, não está aqui hoje. Voltou a pé da Cidade de Deus para a Rua Potiguara, lá onde ela mora. Caminhou um cadinho. Rogério, Carla. Vou até brincar com ela depois. Falar, cara, queimou as calorias ali. Ainda nem tive a oportunidade de brincar com ela sobre isso. E aí a gente cancelou o projeto. Só que o culto da quarta-feira à tarde, Mobete, eu não cancelei. Falei, quarta à tarde tá tranquilo. Dá pra ir. Aqui tava tranquilo. Vim pra cá. Cauã, tá aí? Tá lá em cima? Foi pra casa? Tava aqui na quarta-feira, cheguei, geralmente chego 10 minutos antes. E aí, 3 horas, nada. 3:05, nada. 3:10, nada. 3:15, chega o Cauã. Falei, opa, chegou um pelo menos. Cauã entrou e a gente ficou aqui batendo papo aqui, fiquei conversando com ele. E aí eu falei, Cauã, não vai vir mais ninguém. E aí na hora que eu tava falando isso pra ele, Zelinha, Deus me incomodou. Ora com ele. Oramos, só eu e ele aqui. Orei pela vida dele. Quando deu umas 3:25, 3:30, falei, Cauã, vai pra casa, tá? Eu vou fechar a igreja, tô indo embora, não vem mais ninguém, vou terminar minhas outras coisas que eu tenho pra fazer. E aí quando o Cauã foi embora, fechei os portões, Deus falou muito claro comigo. Ora sozinho agora. Fiquei aqui na igreja até quase 4 horas orando sozinho. Só eu aqui. Bradando aqui dentro aqui. O bom de orar sozinho aí a gente pode soltar a voz sem vergonha nenhuma, né? Larguei o aço aqui na oração. Falei, Senhor, essa igreja é tua. Aí orando e pôr a mão na parede. Não tinha óleo aqui na hora. Se tivesse a passar óleo na parede, ia ser rolar no chão. Senhor, essa igreja é tua. E orei aqui por nós. Orei por nós. Não veio ninguém. Mas ali naquele dia eu saí com uma certeza de uma coisa. Algo foi gerado aqui. Eu recebi um não de Deus na quarta-feira. Não veio ninguém. Quinta-feira, torre de oração. Quinta-feira estava aqui na igreja, torre de oração. Geralmente a gente tem aqui 3, 4 pessoas. Reunião de oração, né, gente? Reunião de oração. Nessa quinta-feira agora, tínhamos 12 pessoas aqui. Um número que não é normal termos na torre de oração. E que mover de Deus aqui nesse lugar. Experiências, Deus confirmando coisa. Falei coisa aqui, aí a Shirley levantou no final e falou, pastor, eu sonhei com isso tal dia, acho que foi segunda-feira, né, Shirley, se eu não me engano. Eu sonhei com isso, eu vi essa cena, e falando coisas que Deus já tinha falado comigo, que eu não tinha falado também, confirmação, céu na terra aqui nesse lugar, coisa poderosa. E aí a comunidade na mesa, chegou mais gente aqui, um grupo bom também, foi uma quinta-feira maravilhosa, abençoada. De repente eu poderia olhar para aquela quarta-feira vazia aqui na igreja e ficar chateado. A porta fechou, cadê o povo? Senhor, eu queria pregar, tocar a palavra pronta aqui, não veio ninguém. Só que digo para você, o não que Deus dá, a porta que Deus fecha, nos redireciona para uma outra que Ele está abrindo. O propósito da quarta-feira era eu estar aqui sozinho. O propósito da quarta-feira era fazer as orações que fiz aqui.
O propósito da quinta-feira era ser como foi. E eu creio, amados, que nessa última semana, as portas que Deus havia fechado, foi com o propósito de nos trazer para esse momento e lembrar a nós, Deus está refazendo a rota do seu povo para essa reta final de ano. Deus está realinhando o nosso caminhar. Deus está realinhando a nossa maneira de viver, nossa maneira de ver a vida. E eu creio no nome de Jesus, que nós vamos viver um reavivamento nesse fim de ano aqui nesse lugar. Nós vamos viver renovo de Deus aqui nesse lugar, porque nós estamos começando a aprender no Senhor. Eu quero aprender a ouvir o seu não. Eu não vou parar quando o não de Deus chegar. Eu não vou parar quando Deus der uma negativa, quando Deus interromper um plano, quando Deus interromper algo que eu me projetei para viver, porque mais importa para mim viver o que Deus quer, o que Deus tem, do que aquilo que o meu coração deseja. Feliz 2025 para todos nós. O ano não acabou ainda. E que a gente comece discernindo isso. Aprenda a ouvir os nãos de Deus. Vamos colocar de pé?